Olá a todos e todas, eu sou a Mariana Galon, coordenadora do curso de música, e eu estou fazendo esse vídeo para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um material que eu disponibilizei via SAVE. Os supervisores de polo também provavelmente já entregaram esse documento para vocês, que é um documento que contém as orientações principais sobre o nosso curso de música. É muito importante que vocês leiam atentamente esse documento e também assistam atentamente esse vídeo, porque a compreensão das questões que eu vou tratar hoje faz toda a diferença no desenvolvimento do curso de vocês e também no planejamento que vocês têm em relação à atividade e tudo mais. Então, aqueles que têm o documento pode até pegar para a gente lendo junto. O primeiro item desse documento fala sobre a pontuação das aulas presenciais. Bom, nós temos por semestre de 2 a 3 aulas presenciais. Por que eu digo por semestre? Sempre o primeiro semestre ele é mais longo, então a gente tem 3 aulas. E o segundo semestre, que é um pouco mais curto, a gente tem 2. Sendo que tem uma aula de dia inteiro, né, período integral, e uma oficina, o que a gente chama de oficina pedagógica, que acontece meio período. No primeiro semestre seriam 2 de dia inteiro e uma oficina de meio período. Bom, a participação de vocês nessas aulas, ela conta uma pontuação. Isso, na verdade, é um estímulo que a instituição resolveu dar aos alunos para que eles estejam presentes nessas aulas. Por outro lado, eu gostaria que vocês pensassem que tem a pontuação sim, mas é extremamente importante que você esteja presente nessas aulas, com ponto ou sem ponto. Que vocês pensassem que vocês também são responsáveis pelo processo de aprendizagem de vocês. E faz parte desse processo dentro do curso de música as atividades práticas. Então, pontuando ou não, é muito importante vocês terem a consciência de que estar nessas aulas para poder ter uma interação com os seus colegas e com o professor presencial que vai estar ali ministrando essa aula, ouvindo ele falar desse conteúdo, fazendo atividades práticas, isso é extremamente importante para a sua formação. O que eu percebo hoje é que muitos alunos vão para essas aulas só por causa do ponto. E o ponto, pessoal, é o mais irrelevante nesse processo. O mais importante é vocês saberem que vocês precisam sair desse curso como educadores e educadoras muito bem formados. Vocês vão atuar diretamente com os alunos de vocês e isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, tomem essa responsabilidade para vocês, da formação de vocês da melhor maneira possível. Mas voltando, tenho a pontuação dessas aulas. Como funciona essa pontuação, que é o que vem explicado nesse documento. Se você participa de todas as aulas, de todos os períodos, inclusive, então nesse semestre atual, a gente está falando do segundo semestre, a gente vai ter um dia inteiro de aula e uma oficina, então são 3 períodos, né? Se você participa de todos eles, você ganha 1 ponto somado à atividade presencial, que é a prova dissertativa. O que isso significa? Que como a nossa média é dividida por 2, é a soma de tudo dividida por 2, o impacto desse 1 ponto, dessa somado, vai ser de meio ponto na média final, que é outra questão que muitos alunos falam, mas não é 1 ponto, não, é 1 ponto somado à média. É 1 ponto somado a essa avaliação. Então, hoje a avaliação ela vale 4 pontos. O aluno, como a gente trabalha com essas aulas práticas, ela passa a valer 3 pontos da resposta das questões que você vai responder ali, né, na prova dissertativa, que é a atividade presencial, e mais 1 ponto do encontro. Vamos supor que você participou do primeiro encontro, faltou no segundo. Você perde esse ponto. Ele não é fracionado. Ou você tem um ponto inteiro ou você não tem o ponto nenhum. Hoje a gente não consegue fracionar esse ponto porque a gente não consegue ter um espaço
dentro da SAV para lançar somente a pontuação. Isso está sendo desenvolvido com o setor de tecnologias aqui da instituição, mas enquanto não for desenvolvido, é assim que a gente consegue trabalhar. Então, vou repetir como funciona. A prova dissertativa de vocês, que lá na SAV vai aparecer com o nome de atividade presencial, ela vai valer 3, mais 1 do encontro presencial. Faltei meio período de um encontro, é 0. Fui em todos os períodos, é 1 ponto, ok? Outra coisa importante, essa pontuação é dada somente para as disciplinas específicas do curso. Ah, mas eu tenho a disciplina de comunicação e linguagem e não pontuou. Não é para pontuar mesmo, porque na aula prática você não vai ter a aula de comunicação e linguagem. Você vai ter de canto coral, de percepção, você vai ter de harmonia, de todas aquelas disciplinas que diz respeito a conteúdos musicais. As institucionais, elas não pontuam. Então, fiquem atentos, porque tem muito aluno que fica calculando a média das institucionais, pensando que vai ter esse ponto e não tem. Isso também está discriminado, muito bem discriminado aqui no documento. Outra coisa, a única coisa que abona a falta desse encontro é atestado médico. Ah, mas eu trabalhei no dia. Infelizmente, pessoal, a gente não tem o que fazer. Somente atestado médico vai abonar, porque eu sei, eu entendo que existe essa questão do trabalho, mas a gente está pedindo para vocês um sábado por mês. E aí é uma questão de escolhas, é o que nem eu falei para vocês. A gente não pede esse um sábado à toa, é porque realmente é muito importante que vocês tenham esse momento presencial, onde a gente consegue trabalhar minimamente as questões práticas da música. Se a gente fosse ver, seria necessário muito mais encontros. Então, é importante que nesse momento da vida de vocês, que vocês estão numa graduação, que vocês ponderem. O que é mais importante, esse um sábado no mês ou de repente eu não poder tocar num casamento nesse dia, enfim, estou dando o exemplo. E você tem a escolha de não ir, mas você vai perder esse ponto, que vai ter um impacto de meio na média final. Que para aquele aluno que realiza todas as atividades, que vai minimamente bem nas provas, é bem relevante, né? Então tem essa questão também, mas fiquem atentos a isso e pensem na importância de vocês estarem presentes, né? Bom, outra questão é o horário das atividades presenciais, né? Então a gente vai ter sempre um encontro de dia inteiro e o encontro em que a gente tem a oficina pedagógica, que é no mesmo dia que vocês fazem uma prova, a primeira prova que é a dissertativa, essa aula sempre vai ser na parte da manhã. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque às vezes no sistema aparece ela como sendo à tarde, ou então muitas vezes o polo dá essa informação errada, porque nas outras disciplinas, nas outras cursos, né, nas outras licenciaturas, ela acontece à tarde. Mas na música, o funcionamento é oficina de manhã, aula na parte da manhã, prova na parte da tarde. Porque aí terminou a prova, aquele que terminou, vocês têm 4 horas para fazer uma prova, mas às vezes tem aluno que em 1 hora termina. Terminou, está livre para ir embora. Quando era invertido, a gente tinha muito problema, porque o aluno terminava a prova de manhã, tinha que ficar esperando até à tarde para ter a oficina, porque se ele não participasse, ele perdia o ponto, enfim. Então, como ficou definido? Parte da manhã, oficina pedagógica, parte da tarde, avaliação dissertativa, que para vocês aparece como atividade presencial. Outra questão importante para a gente tratar são os prazos das atividades online. Hoje o nosso sistema do Claretiano, ele coloca uma notificação na página inicial de vocês quando está chegando o prazo final de uma atividade. No entanto, no nosso curso de música, a gente vem trabalhando desde 2015 com um prazo um pouco maior. Então, se vocês olharem, o cronograma tem uma data e a gente sempre vai colocar 10 dias a mais dessa data para o aluno entregar.
Esses 10 dias a mais é dando uma possibilidade daqueles que não conseguiram fazer no prazo enviar essas atividades. Ele vai ser avaliado com desconto. Porém, qual que é o nosso problema hoje? Que nessa página inicial que pisca lá a data de término da atividade, vai aparecer esse prazo com 10 dias a mais. Ele não vai aparecer o prazo do cronograma, a gente não tem como configurar duas datas. Então, como funciona? Isso requer muita atenção de vocês. O prazo com a nota valendo 100% é o que está no cronograma da disciplina de vocês. Então, por exemplo, se no cronograma está lá que a atividade tem que ser enviada no dia 5, a atividade foi enviada até o dia 5, ela vai valer 1.5, 1,5, que é o geral, é a nota total da atividade. No entanto, se você enviar 2 dias depois, você pode enviar, você tem essa possibilidade, mas aí ela já passa a valer 1 em vez de 1,5. Então, quando você entrega com atraso, você tem o bônus de entregar com atraso, mas você tem o ônus do desconto na nota. E aí a gente trabalha com uma tabela de prazos que está no material, na aba material da sala de vocês, está também nesse documento e que vocês têm que ficar muito atentos. Então, atraso de 1 a 3 dias, atividade que vale 1,5 vai passar a valer 1. Atraso de 4 a 10 dias, atividade que vale 1,5 passa a valer 0,75. Repito, o que vai piscar lá como prazo final para você na página inicial já é atividade com desconto de 0,75. Por isso, vocês têm que pegar o PED, o cronograma das disciplinas, imprimam esses cronogramas e tenham em mãos e fiquem atentos a esses prazos do cronograma. Espero que um dia o sistema também possibilite que a gente coloque mais de uma data, mas no momento é assim que funciona. Foi muito discutido em NDE, inclusive a gente retirar esses 10 dias a mais, mas a gente acabou considerando que ainda é um benefício para vocês. Apesar dessa confusão que o sistema pode trazer, ainda é melhor para vocês terem 10 dias a mais do que a gente seguir bem rígido na data do cronograma, tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso. Bom, fórum também é uma questão que eu queria trazer para vocês, que hoje a gente tem, falando de uma das ferramentas que a gente tem na SAV, é o fórum. E a nossa última interação, a nossa última atividade sempre é feita no fórum, no ciclo 5. A gente hoje está cercado de ferramentas na nossa mão no celular que facilitam muito a nossa interação. Estou falando do Messenger, estou falando do WhatsApp, enfim. Só que a gente não pode esquecer que existe um ambiente institucional da disciplina. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes os alunos, ao invés de discutir a proposta que foi colocada no fórum, eles discutem no WhatsApp e fazem um comentário no fórum. Pessoal, o WhatsApp não é ambiente institucional. O professor, a professora, ela não tem como avaliar a sua interação via WhatsApp. Ela tem como avaliar sua interação via fórum, que aí sim é um ambiente institucional. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram entrar em contato com o professor via Facebook e esse professor nem respondeu. Por quê? Não é o ambiente institucional dele. Tudo que a gente fala com vocês tem que ser no âmbito da instituição e isso tem que ser registrado na SAV. Para uma futura visita, para a segurança de vocês e para a segurança do professor. Então, por favor, fiquem atentos. Fórum é no fórum. A discussão do fórum tem que acontecer no fórum. Ah, mas é fácil via WhatsApp. Claro que é mais fácil, mas não tem como o professor corrigir. Inverta um pouquinho a posição. Imagina como vocês fariam para corrigir se os alunos de vocês, eu tenho certeza que muitos dão aula, realizasse sempre as coisas pelo WhatsApp. E aí a gente está falando de 1000 alunos. Então, tem que ser no ambiente da disciplina. Fiquem atentos a isso. Interações via WhatsApp vai ser 0 para o aluno, porque o professor não tem como corrigir.
tá? Então, muita atenção para essa questão. Plágio talvez um dos maiores problemas que a gente tem hoje, não só no EAD. O que é plágio? É quando eu utilizo algo que foi escrito ou até mesmo uma ideia de outra pessoa e eu não faço a devida referência. Então, se mesmo uma ideia que eu li num autor, eu achei interessante, eu vou trazer para um trabalho meu, eu posso colocar aquela ideia com as minhas palavras, mas depois eu tenho que pôr entre parênteses o nome de quem teve essa ideia. Porque se eu não faço isso, fica como se essa ideia tivesse sido minha. E isso é o que a gente chama de plágio. Plágio é crime. Hoje em dia, isso se tornou muito banalizado, porque a gente, por causa do Ctrl+C, Ctrl+V, né, o copia e cola, que é muito fácil, a gente faz isso o tempo todo, né? Copia um texto, joga num lugar, joga em outro, mas isso é crime. No documento aqui eu coloquei inclusive o código, né? Artigo 184, que diz, violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Já vi alguém ser preso por causa de plágio? Não. Mas é crime. Mas eu já vi alguém perder doutorado por causa de plágio. Depois de 3 anos que ele tinha defendido a tese de doutorado, o autor que foi plagiado denunciou e a pessoa, doutor pela USP, perdeu o doutorado dele. Então, a gente banalizou uma questão que é séria. Plágio, como a gente lida com plágio no nosso curso? É nota 0, sem a possibilidade de refazer, porque a gente está falando de uma coisa muito séria. Então, você mandou um portfólio com coisas plagiadas, se seu tutor identificar, não vou mentir, não é sempre que a gente identifica, mas se ele identificar, é 0 e não adianta pedir para refazer, porque não vai ser refeito, porque você está fazendo algo bem errado. Pode parecer que não, pode não pesar tanta consciência, mas é algo muito errado. Então, tenham cuidado com isso. Isso depõe muito da honestidade de vocês, de como vocês estão levando, como vocês estão vendo esse estudo. Então, tenham muito cuidado com o plágio. Mas eu não posso utilizar, eu tenho um trecho do livro que eu achei muito interessante. Não tem problema, coloca lá entre aspas esse trecho e coloca a referência depois. A gente pode e deve fazer isso o tempo todo. O que a gente não pode é não fazer a referência. Bom, e aí, por fim, questão de respeito com os professores e tutores. Infelizmente, pessoal, tem crescido o número de alunos que dentro da sala de aula virtual falta com respeito com os tutores e tutoras de várias maneiras. É muito importante vocês pensarem que não é porque estamos separados por uma tela de computador que vocês podem falar qualquer coisa. Isso eu não estou me referindo a uma reclamação, a um questionamento, isso pode ser feito, mas tudo pode ser feito de uma maneira respeitosa. Infelizmente, a gente está vivendo um período muito inflamado em que as pessoas usam a internet para falar o que querem, o que sabe, mas que muitas vezes não devem, e isso acaba sendo transportado para o ambiente virtual de aprendizagem. Mas eu gostaria de lembrá-los que por mais que a gente está num curso que a gente propõe o diálogo, e um diálogo muito aberto, uma construção conjunta de conhecimento, sempre vai haver uma hierarquia. Você está falando com o seu professor. Então você, mais uma vez, pode reclamar, pode questionar, mas de uma maneira respeitosa. Aqueles alunos que fazem isso, mas de uma maneira desrespeitosa, eles serão notificados com uma ação disciplinar do curso. Então, por favor, vamos parar para pensar. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo está no EAD justamente porque é a possibilidade de colocar o estudo dentro da vida, que é muito agitada. Mas quando for falar com o seu professor, fale com todo o respeito do mundo. Imagina que você está falando com ele presencialmente. Se pergunte se você falaria aquelas coisas presencialmente para ele. Porque muitas vezes a gente, repito, aproveita o fato de estar à distância para ter coragem de falar aquilo que não devia. Então ponderem. E do outro lado também, se algum professor
faltou com respeito a vocês de alguma maneira, entre em contato comigo, que enquanto coordenadora eu vou também tomar as devidas atitudes em relação a isso. Então vamos manter um ambiente de diálogo pautado no respeito e na amorosidade. Eu acho que isso é o principal. E aqueles que precisarem entrar em contato comigo, façam isso sempre pelo e-mail da coordenação. Eu sei que eu sou professora de vários, sou tutora de outros, mas pense que ali é o espaço da disciplina e aí as questões de coordenação entrem em contato comigo pelo e-mail marianasilva@claretiano.edu.br, que aí eu dou um retorno para vocês sempre o mais breve possível. Bom, é bastante coisa que eu vim falar, mas havia essa necessidade, né, dessa nossa conversa, né? Eu espero que tenha gerado uma conversa no âmbito de causar uma reflexão em vocês, levar uma reflexão, que isso é extremamente importante para a nossa formação enquanto educadores e educadoras, tá bom? Então é isso, sejam mais uma vez bem-vindos a esse semestre e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem.